Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Cultura Geral. É um prazer mais uma vez estar aqui fazendo Cultura Geral ao vivo e a cores na TV Banqueta. Hoje a gente vai tratar um pouco de políticas públicas, vamos falar um pouquinho também da mulher na política. Nós precisamos tratar de uma série de assuntos, né, que são pertinentes à sociedade brasileira. Óbvio que um programa só não dá, mas eu acho que a gente tem feito, né, ao longo desses 3 anos e pouco de programa, uma caminhada bem sólida, né, no sentido de trazer a informação de uma forma mais qualificada e de uma forma mais coloquial, apesar de ser em muitos momentos técnicas, né? A gente tenta trazer essa informação técnica na linguagem que você, telespectador, precisa perceber, precisa sentir, né? A gente sente isso na rua, a gente percebe que as pessoas têm assistido a gente cada vez mais, têm acompanhado cada vez mais a TV Banqueta, Cultura Geral. Eu agradeço a todos, né, que nos acompanham todos os dias aqui na TV Banqueta, porque, primeiro, não é fácil fazer um programa, é quase que uma revista diária, né, do que a gente tem vivido ao longo desses tempos, mas é muito gratificante também saber que a gente está contribuindo com o conhecimento da humanidade. Sejam todos muito bem-vindos nessa sala de bate-papo. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui, direto da TV Banqueta. E hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Adriana. Bem-vinda, Adriana. É um prazer te receber. Convidada do meu amigo Felipe, é minha convidada também, né? Ele já é praticamente sócio do programa também, né? Seja bem-vinda, é muito importante e eu me sinto muito gratificado e realizado e honrado também de te receber aqui no Cultura Geral. Muito obrigada, eu agradeço o convite, estou lisonjeada por estar aqui, foi indicado pelo Felipe, então para mim já é um grande privilégio, e te parabenizo por estar disponibilizando esse espaço para discutir política pública. Eu acho que de fato existe uma carência muito grande de entendimento da população de como funciona a máquina pública, reflexos de determinada gestão ou outra na máquina pública, e aí dificulta o controle social, que a gente chama de accountability, porque as pessoas não conseguem compreender toda essa engrenagem, e aí os governos às vezes têm muita discricionariedade para fazer coisas que não são necessariamente proveitosas para a população, que se ela compreendesse melhor, conseguiria rebater ou refutar ou questionar. Então parabéns por esse espaço, e eu já peço desculpa desde mão, que eu tô um pouco fanha, que eu tô recuperando de uma gripe ainda. Sem problema. Mas é um prazer estar aqui. Antes de qualquer coisa, vamos falar um pouquinho da sua formação, que eu acho que é importante, antes da gente entrar em aprofundar nos assuntos, eu acho que falar da sua formação é muito importante. Qual que é a sua função, qual que é a sua formação? Eu estudei Direito na UFMG, estudei Administração Pública na Fundação João Pinheiro, na Escola de Governo do Estado, que funciona como um concurso público, o vestibular é como se fosse concurso. Me graduei na Administração Pública em 2012, mas já trabalhava no governo desde 2009, e estou há 10 anos como servidora, somando a parte de estágio. Em relação às minhas funções, eu quero deixar claro 2 coisas. Quando eu ingresso no governo, eu ingresso como especialista em políticas públicas e gestão governamental, que é a sigla que está colocada ali, é PPGG. Só que dentro da minha carreira na função estatal, eu posso ser designada para diversas tarefas mais específicas. Então eu já passei pela Secretaria de Defesa Social, já passei por Transporte e Obras Públicas, Planejamento e Gestão, e atualmente eu estou na UENG, eu assumi a coordenadoria do registro acadêmico com a intenção de implementar um novo sistema acadêmico para toda a universidade. Então, a minha carreira dentro do Estado é de EPPGG e minha função atual é de coordenadora de registro acadêmico da UENG. Como é que nós podemos entender políticas públicas nesse momento tão turbulento que a gente tem vivido? Pois é, esse momento está muito difícil mesmo de compreender, especialmente porque muitas informações estão sendo divulgadas de forma equivocada, que dificultam o entendimento da população leiga, que de fato não tem que entender determinadas questões muito específicas do planejamento e do orçamento público. Eu entendo
que nesse momento, está sendo divulgado dados técnicos de uma forma distorcida. Muitas pessoas que não têm preparo específico para lidar com a máquina pública estão tomando decisões. Isso não é algo restrito a esse governo, atualmente federal ou estadual. Infelizmente, isso se reproduz há muito tempo no Brasil. Existe uma certa forma de lidar com o amadorismo com a máquina pública, se colocam muitos gestores orientando políticas públicas que não entendem aquela complexidade, e isso reverbera naturalmente, eventualmente, em ineficiência das políticas públicas, em dificuldade de alocação em questões que são prioritárias para o país, de fato, como educação, saúde. Enfim, tem vários reflexos que dificultam o fato de pessoas que não, às vezes, têm formação ou mesmo experiência, não precisa ser necessariamente formação, porque eu não defendo nenhuma tecnocracia, para lidar e para tomar decisões. E isso está sendo verificado, eu acredito, em todas as esferas do país atualmente, de municipal, estadual a federal. Como é que você tem visto essa mudança? Eu não vou falar que é mudança de paradigma ainda, porque eles não conseguiram ter uma referência ainda. Mas como é que você vê essa briga ideológica dentro de uma briga ideológica? Ou seja, existe um combate a uma ideologia com uma outra ideologia falando que ela não é ideologia. Como é que é para você, servidora, e como é que é para você, cidadã e mulher, se encontrar nesse mundo todo? Porque existe uma dificuldade muito grande de você identificar as políticas públicas para a mulher hoje. Você não consegue identificar assim, claramente o que é política pública, o que não é política pública, o que está envolvido com um sentido religioso, o que está fora da religião. Está tudo muito misturado. Como é que você enxerga tudo isso e como é que você lidar com toda essa complexidade? Eu estou enxergando a situação do Brasil de forma muito temerária do que pode acontecer, especialmente nesse caminho que foi bem pontuado. Está havendo uma incoerência no discurso dessa lógica de vamos ser contra a ideologia, só que ao mesmo tempo implementando ideologias. E aí a gente pode passar por vários pontos, inclusive retomando o que eu falei da falta de conhecimento, às vezes, da complexidade da máquina pública. Vamos pegar o corte educacional que está tendo agora. Eu tive, inclusive, há pouco, hoje mesmo, um debate com um economista que estava falando que não estava sendo cortado 30% das universidades, que o corte estava sendo feito, era no consolidado geral do MEC, que de fato só ia ser cortado 4%, o que é mentira. Muitas vezes as pessoas, por não conseguirem compreender, você pega uma peça orçamentária, um PPAG, uma LOA, LDO, que discrimina como que vão ser os gastos e os gastos, a população não tem como entender de forma simples o que é aquilo, então as pessoas às vezes se aproveitam. O atual ministro, por exemplo, já deu primeiro uma brecha de que estaria sendo cortado das universidades recursos por questão de balbúrdia. Isso é totalmente ideológico, isso é tudo que eu fujo no meu trabalho, isso me incomoda muito. Naturalmente, como cidadã, eu tenho minha orientação ideológica, mas no meu trabalho eu separo isso muito bem. Eu não posso definir para que tipo de pessoas com determinada orientação ou não, eu vou dedicar o meu trabalho aos recursos públicos. E é o que não está acontecendo. Inclusive, distorcendo conceitos clássicos de liberalismo, marxismo. É muito triste ver o baixo nível da discussão, porque as pessoas, inclusive, não têm consciência do que elas estão falando. Vou dar exemplos bobos. Às vezes, você vai defender política social e as pessoas falam, você é comunista e etc. Eu, por exemplo, dentro do meu espectro ideológico, eu sou social-liberal. E aí você pergunta, por que eu sou comunista? Porque você defende Estado. Gente, dentro da linha marxista, o comunismo, que é o fim após o socialismo, nem Estado tem. Então, eu não estou defendendo o comunismo, mesmo que eu acabei de falar que sou social-liberal. Só estou falando que as pessoas estão se apropriando de conceitos clássicos, distorcendo esses conceitos e transformando isso numa guerra ideológica. Alguns tipos de políticas, por exemplo, que aqui no Brasil está muito comum falar que é comunismo e etc., exemplo do Bolsa Família, que são políticas de transferência de renda, são muito comuns nos países da Europa,
que tem vários benefícios sociais, bolsa lareira, bolsa leite, tem para você ter filho, você comprar casa se você tiver filho. Isso é uma lógica de welfare state, que é o estado de bem-estar social. A gente pode manter a nossa economia de forma dentro do capitalismo, e assim deve ser, é o que eu acredito. Mas isso não significa que a gente tenha que deixar de lado políticas sociais, até porque pensando dentro do liberalismo, você tem que partir de um patamar mais equânime para a concorrência. E aqui no Brasil, que a gente tem um índice de Gini que mede desigualdade, dentre as diversas classes da população, nosso índice é muito ruim, a gente está entre os países mais desiguais do mundo. Então não há como esperar que vá haver livre concorrência por meritocracia se os postos iniciais das diversas classes, das diversas pessoas aqui no Brasil, saem de posições muito distintas. E essa concepção equivocada que está sendo lastrada, de que se você defender questão social é comunista, esses termos esquerdopata que estão sendo muito usados, e pro outro lado também, né, coxinha e etc., eles esvaziam o debate, porque eles esvaziam o conteúdo. As pessoas estão discutindo estereótipos, não o conteúdo em si e como ele pode ser aplicado. Então isso reflete, inclusive, nessas políticas que você pontuou. O Ministério dos Direitos Humanos, por exemplo, várias políticas que são pautadas para as minorias, que assim se fala, mas que não são de fato, estão sendo totalmente esvaziados, e eles são questões que devem ser trabalhadas. O Brasil, por exemplo, em relação à política de violência contra a mulher, a gente está atingindo níveis endêmicos, são 606 casos por dia de violência contra a mulher. E aí as pessoas falam, não, mas existe a violência para todo mundo, para todo cidadão. Claro que existe. Uma morte de uma mulher não é mais importante do que uma morte de um homem. Mas se um homem é morto num assalto, para você prevenir esse tipo de homicídio, o tipo de ação que você tem que ter é completamente diferente para você prevenir violência doméstica. Então, as ações nesse sentido devem ter recursos separados para os tipos de prevenção. E esse tipo de debate está sendo esvaziado, que é um debate técnico, como parar problemas do Brasil, com base em estudos, em indicadores que são aplicados no mundo inteiro, por causa de definições ideológicas e de estereótipos que são esvaziados de real conteúdo. Adriana, quanto de George Orwell nós estamos vivendo? Não de Revolução dos Bichos, mas se você for pensar, a gente tem muito de George Orwell em 1984. E como é que você vê o aspecto intelectual que a gente tem passado nesse momento, se a gente está retrocedendo muito, e essa retomada do capital, ela é uma retomada muito forte, porque ficou muito tempo com uma certa paralisação. Você enxerga isso de que forma? Como é que você entende todo esse arcabouço de coisas que tem acontecido, tanto no espectro político-social, como na própria vigilância mesmo, assim, de comportamentos, algoritmos, né, a questão da inteligência artificial, essa condução da pessoa, do sujeito e do indivíduo, provocando no sujeito uma vontade que ele não tem, né? Como é que você enxerga tudo isso? Eu não gosto de falar sobre as coisas como se parecesse teoria da conspiração. Sim. Eu não gosto, mas ao mesmo tempo parece de fato um projeto de entre aspas, emburrecimento da população para não compreender mesmo a máquina pública. Agora o Paulo Freire tá sendo tão criticado, patrono da educação no Brasil inteiro, e ele ponderava isso já, que não é interesse do governo que a população entenda as coisas, porque aí fica muito mais fácil fazer o que bem entende com os recursos públicos. E isso está ficando muito evidente atualmente. Quando você ataca cursos de sociologia e filosofia, são bases. Esses cursos são bases de qualquer ciência. O pensamento crítico vem da filosofia e da sociologia. A lógica experimental vem da filosofia. Para você analisar determinadas pesquisas, exemplo de remédio, entender se aquele remédio está dando efeito na população, de acordo com algum recorte, você precisa de estudos sociológicos. Então, está sendo feito uma distorção, como eu disse,
de conceitos clássicos embrenhados de ideologia do atual governo. As questões não estão sendo discutidas de forma técnica e acadêmica, elas estão sendo feitas numa lógica totalmente ideológica. E aí é muito triste porque os representantes, especialmente atualmente no governo federal, se apropriam de um espaço de representatividade para legitimar informações distorcidas. Então, quando ele vira e fala, isso é coisa de comunista, isso é coisa de esquerdopata, ele está dividindo ainda mais a população, que já estava polarizada desde o início do processo da Dilma, e falando, nem escute o que essas pessoas disserem. Ele já falou várias vezes para não escutar especialista, ele já falou diversas vezes que as universidades federais são antro de balbúrdia. As universidades públicas do Brasil representam 95% da produção científica do país. Elas estão em nível de excelência comparado no mundo inteiro. Das 50 melhores universidades, se eu não me engano, só uma ou duas, não vou afirmar com certeza, são particulares. Então, a despeito de todo esse sucateamento, eu falo que eu estudei em 2 universidades públicas, todo o sucateamento da máquina pública dos estudos, elas são excelentes. Então, por que fazer esses cortes nas universidades? Porque houveram atos contra determinadas orientações que foram entendidas como arbitrárias dentro do âmbito da universidade. Então, o que eu entendo disso tudo é exatamente isso. Está cortando curso que faz as pessoas serem críticas. Você faz críticas aos professores dentro da sala de aula, indo totalmente na contramão do caso da Finlândia, que passou de uma das últimas em educação no mundo para uma das primeiras, valorizando a liberdade pedagógica, nem foi tanto valorizando o salário do professor. Todo cidadão, ele tem que ser crítico, ele tem que acompanhar ao desenvolvimento econômico, político e social do país. Se você não pautar esse tipo de coisa dentro da sala de aula, onde que ele vai desenvolver esse pensamento crítico para a política e para a economia? Então, há uma sensação, sim, de que existe um projeto de impedir, de já definir, colocar conceitos que eles não querem que as pessoas compreendam, para de fato poder manipular os dados e fazer o que bem entende com os recursos e com a máquina pública. Bom, gente, deixa eu tomar uma água aqui, daqui a pouquinho a gente volta com esse papo super gostoso com a Adriana aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral, não saia daí. Cultura geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Agora, Nova Lima tem planejamento. A Prefeitura enxugou a máquina para investir no que realmente interessa. A saúde está cada vez melhor. Os atendimentos nas UBSs aumentaram em 159%. A escola em tempo integral está de volta. E o programa Vida Nova de transferência de renda foi ampliado. Porque agora Nova Lima tem planejamento, trabalho e conquistas. Prefeitura de Nova Lima, a cidade que a gente quer. O nosso foco é principalmente os quintais, que é onde a gente encontra os maiores perigos. Períodos de chuva e essa época propícia para o mosquito da dengue, a água pode acumular em qualquer canto. Nós olhamos pratinho de planta, caixa d'água. Pode ter garrafa, latinha, copo plástico. Banheiro e ralo desativado também é nosso foco, que a gente entra com o tratamento, com o larvicida. A orientação é que a população ela cuide muito bem dos seus quintais, olhe todos os pratinhos de planta, caixa d'água, mantê-las todas fechadinhas, lixo, principalmente copinhos descartáveis, tampinha, que pode virar um criadouro da dengue, jogar no local certo, apropriado. O combate da dengue, ele depende de cada um. Todo mundo fazendo a sua parte, a gente vai alcançar o objetivo. A NL Shops é uma empresa inovadora e diferenciada que se destaca mais e mais a cada dia neste tão concorrido mercado cervejeiro devido à alta qualidade do seu chopp e da sua cerveja artesanal. E claro, por ter como princípio a excelência no atendimento ao cliente, entendendo que cada um de seus clientes é único e por isso merece um atendimento personalizado e exclusivo. Ofereça para seus convidados o chopp da NL Shops ou a Zig Zag Beer.
a melhor cerveja artesanal da região. Não perca tempo, contrate já a NL Shops. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com Cultura Geral, já vou rolar uma bola direta aqui para Adriana. Adriana, inteligência artificial. Como é que nós podemos enxergar a inteligência artificial, os algoritmos e essa amplificação da opinião já polarizada? A gente tem que enxergar isso de forma muito perigosa. Eu ouso dizer que as mídias sociais, para a questão de interesse de bem comum, deviam começar a desenvolver ferramentas para impedir isso, porque isso estimula o comportamento de massa acrítico. O simples fato de haverem robôs que reproduzem informação não fidedigna ou falsa, ele por si só não seria problema se a população conseguisse compreender os conceitos, conforme eu falei no outro bloco. A polarização ideológica, ela é muito importante nesse papel para os robôs, porque a partir do momento que eu divido e falo, olha, se você pensar achar que esse tipo de solução é bom, você é comunista, aí você fala, eu não me identifico com comunismo, então eu já não quero ser isso. Se você faz isso, você é esquerdopata? Não, então eu não sou esquerdopata, então nem quero ouvir falar disso. Você impede que as pessoas se aprofundem nas temáticas e simplesmente comecem a se comportar como massas. Então os robôs, eles atuam de forma muito simplificada, normalmente com expressões rasas, normalmente sem entrar em grandes questões, somente estimulando o quê? A raiva, a polarização e a divergência. Você pode ver que quando você verifica um robô, é muito difícil, inclusive, porque esse processo foi muito bem construído. Existem robôs que eles pegam fotos de pessoas que remontam a décadas. Em geral, existe algum conteúdo dentro da página. Normalmente, para ver isso, você tem que ter algum trabalhinho, ver quais o nível de interação, se a pessoa só interage fazendo aquele tipo de publicação e etc. E uma dica que dá normalmente são as frases simplistas que não vêm travestidos com conteúdo. Exemplos kkkk, essas expressões ideológicas que estão sendo utilizadas que muitas vezes não têm sentido. Isso é muito preocupante, porque isso estimula o comportamento de massa. Isso é explicado pela sociologia, inclusive, e pela psicologia. O ser humano tem uma tendência a querer estar dentro de grupos. Ele não gosta de se sentir isolado. Ainda mais num assunto complexo, tal qual como política, se ele se vê sozinho ou separado do grande grupo que está ali, ele se sente frágil, impotente, ele não entende. Então ele prefere agir em massas, para ele não se sentir vulnerável. Então, se eu já tenho uma definição ideológica lá atrás, distorcida, que eu não consigo me adequar ao outro lado que foi colocado, sempre que houver manifestações na rede e eu ver que o meu lado está sendo representado, que seja por um robô de uma forma muito simplória, eu estimulo aquilo. E isso vai sendo estimulado e vai dando uma sensação cada vez maior de, olha, o meu bando é muito grande, olha, eu tô do lado certo, tem muitas pessoas achando isso junto comigo. É esse o papel dos robôs. Eles estão falando assim, não se sinta mal, se as pessoas estão falando que a gente não sabe fazer, que a gente não entende, que a gente tá fazendo coisa ruim para a população, essas pessoas que estão erradas, porque a grande maioria está aqui junto. Pode olhar, olha, nas redes, nas manifestações. Você vê muitas essas pesquisas online. Você está satisfeito com o governo? Com milhares de curtidas de satisfação? Quantos desses são robôs? Então isso distorce o dado real e estimula as pessoas de uma forma totalmente equivocada. Adriana, mulher na política. Assunto complicado. Espinhoso aqui, a gente mexe na ferida, tira a casca da ferida mesmo. E tem que ser assim. E eu falo até pela minha percepção, pela minha trajetória de vida. Eu participo de vários grupos de discussão política. Atualmente estou na liderança de um movimento de política, o Movimento Acredito, se não tiver problema falar. Pode falar. Aqui em Nova Lima tem, né? Que é comandado aí pela Juliana, pelo João Marcelo, o Abner e o Pedro Dornas. Isso.
muito bem estruturado, inclusive, parabéns pessoal do Acredita aí. E aí, nesses vários espaços de discussão política que eu estou, é inequívoco a falta de mulheres ali dentro daqueles espaços. Várias vezes estou eu em reunião com 10, 8, 12 homens e só eu de mulher. Aí as pessoas podem perguntar, mas as mulheres não interessam pela política, mas por quê? Isso não é natural do ser humano. Eu sou uma mulher, eu não tenho nada de diferente biologicamente falando de outras mulheres. Por que que eu me sinto tranquila e bem inserida ali? Por que que eu não tenho essas dificuldades? Por que algumas mulheres o têm? A gente tem que pensar na nossa lógica de formação. Por que os homens, em geral, se sentem mais empoderados e tranquilos para esse tipo de discussão e as mulheres não? Então a gente tem que ir na causa. Para além da causa, que é algo que a gente tem que começar a trabalhar agora e desenvolver, que deve dar, se a gente trabalhar o que não está sendo possível hoje em dia, vai ter efeitos práticos em 20, 30 anos, a gente tem que pensar nas adoções de métodos atuais, correcionais, para tentar diminuir essa disparidade enorme que existe. Então, vem aí a lógica da alíquota do fundo partidário, que pede que pelo menos 30% dos candidatos devem ser mulheres. Só que, como não existe esse interesse, e tão pouco existe o interesse de muitos partidos em estimular as mulheres de verdade, eles só querem dar um jeito de pegar aqueles recursos que estariam voltados para as mulheres, aí acontece o que se viu nessas eleições, as mulheres laranjas. Então, a gente tem que pensar em medidas para realmente começar a ocupar esses espaços de mulheres, para elas se sentirem confortáveis ali, para elas não se sentirem com menos mérito que os demais homens, e existem várias possibilidades disso, não estou encaminhando nada definitivo não, mas uma solução, por exemplo, seria os 30% não serem para candidatura. Seria algo estilo cota mesmo, de ocupação de espaço. Esses 30% do fundo partidário só poderiam ser disputados entre as mulheres. Isso garantiria 30% de cadeiras. Obviamente, isso podia ser num horizonte temporal limitado. Não precisa ser muito tempo. 12 anos, 8 anos. A partir do momento que já existirem mulheres ali dentro, lembrando da lógica de comportamento de massa, outras mulheres vão se sentir estimuladas e falar, olha, tem mais mulher ali, eu não vou ficar sozinha, eu não vou brigar ali sozinha, eu não vou ter que ouvir piada machista no ambiente legislativo ou do executivo sozinha. Então, precisa fazer esse estímulo para convidar essas mulheres. O ambiente político democrático do Brasil hoje em dia não é acessível, não é interessante e não é convidativo para as mulheres. Violência e mulher. Políticas públicas, violência, mulher, estabelecimento. Como é que a gente pode entender todo esse contexto e como é que você vê esse contexto assim, de amplificação da violência contra a mulher e uma certa aceitação social dessa violência? Essa última frase aí é a mais doída. Me incomoda muito ver que hoje em dia você vai pautar violência contra a mulher, que, como eu disse, está atingindo níveis endêmicos no Brasil, e as pessoas fazem piada, colocam isso em determinado espectro ideológico ou não. Eu tenho um entendimento que questões que afetam seres humanos, sejam que seres, que orientações eles estejam, não deveriam ser tratados dentro de um espectro político, se é de direita ou de esquerda. Todas as pessoas deviam preocupar com isso. Se existem pessoas morrendo, pessoas ficando doentes, essas pessoas estão dentro do mesmo pacto social que todos nós. Todos pagamos os mesmos impostos. Então, é nesse sentido que eu questiono as pessoas que falam isso. Eu pago os mesmos impostos que você. Por que que eu saio na rua e tenho medo de mais violências do que você? Violências que provavelmente você não vai sofrer. Então, se eu pago os mesmos impostos e eu exijo que o Estado me dê a retribuição na mesma medida que dá para todos os cidadãos. E aí é por isso que a gente tem que analisar os espectros de crime, entender como que política pública é realizada. Esse discurso vazio de, mas aqui é igual uma guerra, todo mundo morre, as violências são muito altas. Não. Quando a gente vai fazer política pública, a gente procura entender a causa do problema, para então atacar a causa e prevenir e evitar. Existe realmente, a gente também está em números endêmicos de guerra, de morte aqui no Brasil. Só que, se eu começar a ter epidemia de dengue, a ação que eu vou ter para diminuir os números relacionados à dengue vão ser específicos para aquilo. Se eu quiser diminuir roubo patrimonial,
questão de roubo, furto, eu coloco câmera na minha casa, eu faço parceria com a polícia militar. Isso evita possibilidade de latrocínio ou possibilidade de homicídio mesmo, porque é uma simples vigilância. Esses exemplos todos que eu dei agora não adiantam para a violência doméstica, que acontece dentro do lar, dentro da vulnerabilidade do lar. E as pessoas não entendem que o feminicídio foi colocado não para aumentar a pena porque uma mulher é mais importante. Já existem agravantes dentro do Código Penal que permitiriam esse tipo de agravante na mesma intensidade se o agressor fosse uma agressora com um homem. Só que, pela jurisprudência, muitas vezes, especialmente porque antigamente o Código Penal tratava forte emoção, entendia que se o homem em grande comoção poderia fazer determinados comportamentos com a mulher que não seriam considerados agravantes. Então, isso refletia quando a mulher era vítima, mas não quando o homem era vítima. Então, o Código Penal, quando houve essa inovação de trazer o feminicídio como agravante, ele tenta barrar um comportamento endêmico, querendo dizer o seguinte: olha, se você fazer isso especificamente, mesmo que antes já pudesse ser penalizado, você vai ser preso. Pessoas no interior do sertão que não tem noção do que é um agravante, como que é a lógica penal, agora já sabe. Opa, se eu bater na minha mulher, se eu matar ela, agora eu vou ter maiores problemas. E aí, isso sim diminui índices de violência. Então, qual o problema de falar de políticas públicas voltadas diretamente para a educação da população em relação à relação homem e mulher? Porque é exatamente essa relação que propicia esses tipos de violência. Bom, gente, chegamos ao final aí do Cultura Geral. É sempre bom fazer o programa assim, né? Eu tô ficando craque nesse negócio de acelerar o programa, fazer ele mais corrido um pouco, para a gente tentar atingir essa linguagem mais dinâmica que o público exige, né? Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Agradecendo a doutora Adriana, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vinda aqui. Vai voltar outras vezes, viu, doutora? Espera, não, doutora não, por favor, porque ainda não fiz doutorado. Mas eu agradeço enormemente o convite, foi muito produtivo, é uma pauta que muito me apetece, não só pela minha formação, pelo meu trabalho, mas como cidadã, vendo tudo que o Brasil ainda precisa evoluir. Tem pauta já pra gente, já tem outra pauta. Ótimo. Bom, gente, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Até lá. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.